Graças, paz. Agora sim, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Quem fala é a missionária Eliana de São Paulo. Estamos toda segunda-feira aqui no grupo do Facebook, reunidos um só propósito, meu ministério independente, ministério a qual há 12 anos aí o Senhor deu na minha mão para a gente poder cuidar. Através dele nós fazemos visita, pregamos, fazendo reunião, culto no lar. E assim, não dá pra gente ficar postando tudo. Eu também nem tenho interesse de estar postando tudo, porque assim, quem faz a obra é Deus. Se eu ficar postando todo dia o que eu faço, uma visita, alguma coisa, eu sei que às vezes é importante postar, mas às vezes eu não tenho nem tempo de estar postando, mas não tenho interesse. Eu acho que a obra quem faz é Deus, tudo é nas mãos dele, amém? Mas se você quiser saber mais detalhes, você pode entrar no nosso grupo no WhatsApp, lá você participar bastante sobre as coisas que nós fazemos, amém? Principalmente eu. Na quinta-feira eu estou lá no meu canal no YouTube. Você que não se inscreveu no canal, vai lá em cima no YouTube, não pesquisar, digite Esperança de Crescer, se inscreve no nosso canal e nos ajude a gerar esperança através da palavra de Deus, amém? Toda quinta-feira, às 19 horas, aqui no grupo, às 20h30, estava até querendo mudar esse horário para as 20, mas as pessoas estão tão acostumadas que eu tô com receio de mudar, tá bom? Seja muito bem-vindo, todo mundo já sabe, eu não tenho muito, como é que fala? Muita lamúria, eu gosto de fazer, pregar a palavra de Deus, é isso que nós vamos falar hoje, algo super interessante, sobre a nossa vontade e a presença de Deus, né? É uma palavra que Deus deu lá no 2 Reis, capítulo 6, né? E assim, todo mundo sabe que eu também não sou muito de etiqueta, muito de protocolo, né? Então, se você entrou aí, quiser dar boa noite, quiser dar paz, seja muito bem-vindo. O importante é a gente ser apaixonado pela palavra de Deus. A palavra de Deus é o que dá o norte na nossa vida, é que nos faz sobreviver, é que nos faz acreditar que o dia de amanhã vai ser melhor, porque às vezes nós ficamos num processo da vida difícil e nós precisamos buscar um pouco mais, adorar um pouquinho mais, para que a gente cresça em nome de Jesus, amém? Quero dar parabéns hoje pro meu sobrinho que está fazendo 25 anos, sou madrinha dele, e o Eric, e pro Iago hoje, que está fazendo 13 anos também, é filho da minha amiga, muito especial. Um beijo pro Iago, que Deus abençoe a vida dele, abençoe a história da vida dele, em nome de Jesus, amém? Vai dar tudo certo, né? E o que mais? Amanhã estarei no monte, em nome de Jesus, pela misericórdia de Deus. Quero agradecer a todos que têm nos abençoado para que esse trabalho continue, para que ele vá adiante, amém? Vamos orar? Vamos orar para a gente falar da palavra de Deus. Vamos orar. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Paizinho amado. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que nessa noite, Senhor, mais uma vez o Senhor venha falar conosco, nos abençoe. Espírito Santo, se faça presente nessa live. Senhor, se faça presente, envia teus anjos, fala conosco, na suia, derrama a tua graça, as tuas misericórdias sobre nós. Abençoa cada um, Pai, que está entrando. Senhor, aquele Pai que vai ouvir posteriormente, Senhor, em nome de Jesus. Paizinho amado, fala conosco, nos cobre com teu sangue, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Quando Deus falou dessa... Eu sempre tenho aquela preocupação, né? Quando chega o final de semana, principalmente no domingo, porque geralmente domingo eu faço jejum, né? E tô no culto, tô em oração. Senhor, 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 que palavra que eu vou ministrar na segunda-feira, Senhor, Senhor, Senhor. Que palavra que eu vou ministrar na segunda-feira. E tava findando, né, já o final da tarde, quando eu tava aqui em casa e Deus falou, machado, machado, machado flutuou. Eu falei, ah, tá, eu entendi. E aí eu fui procurar, né? Eu fui lá no Google, né? Porque a gente não sabe tudo de cor, e depois abri a minha Bíblia, e aí eu olhei e falei, nossa Senhor, eu nem tenho tanto domínio, né? Sobre essa história, sobre aquela coisa que aconteceu. E uma palavra anterior a essa é sobre Naamã, né? Eu acho que a maioria de nós conhecemos a história de Naamã, a qual eu até gosto muito, né? E já ministrei algumas vezes aqui no ministério também, né?
sobre aquele negócio, né? Naamã, ele queria ir até Eliseu e nem precisava, né? Ele só tinha que mergulhar. E tem a desobediência de Geazi, que pegou uma lepra, né? E Geazi ficou leproso porque não era para ele carregar. E posteriormente, né, já vem aqui em seguida o capítulo 6 falando sobre o machado que frutuou. E o nosso tema hoje é a vontade, a sua vontade e a presença de Deus. Porque quantas vezes, às vezes, nós temos que escolher sobre a nossa vontade e ter a presença de Deus? E o que nós não entendemos é que se nós ficarmos vacilando em relação à presença de Deus, o inimigo ele vai ganhando campo na nossa alma, na nossa vida, ele vai estragando tudo, ele vai estragando tudo aquilo que Deus quer construir. E ele destrói mesmo. Por quê? Porque você não entendeu ainda que você tem que largar a vontade de sua vontade e pegar a presença de Deus. É isso que nós temos que fazer. Porque as coisas estão tão difíceis, né? Porque eu atendo gente, eu sei como é que os ataques na mente, né? O inimigo às vezes ele quer lançar sobre a mente das pessoas, sobre a minha mente, sobre a sua mente, a ansiedade, a dificuldade, né? De a gente entender que assim tem tempo kairos, né? Eu estava ouvindo uma ministração hoje também. Enquanto eu estudava, assim, tem o tempo kairos, que é o tempo de Deus, e assim, o quanto a gente tem que estar maduro para poder entender esse tempo. Enquanto a gente amadurece, nós temos que deixar a nossa vontade e buscar a presença de Deus. Porque enquanto nós estamos deixando a nossa vontade aparecer, o que acontece? O inimigo ele ganha campo, por quê? Porque ele sabe trabalhar em cima do nosso ego, em cima da nossa vontade, do nosso orgulho, da nossa soberba. E às vezes nós estamos tão preocupados em agradar o homem que o inimigo ele entra porque nós estamos fazendo a nossa vontade e assim, a longo prazo ele vai destruindo a sua fé, né? Ele vai destruindo toda assim a sua vida e você precisa entender que você precisa da presença de Deus de uma maneira mais forte, de uma maneira mais crescente, de uma maneira que você possa, em nome de Jesus, buscar a Deus para se fortalecer. Quantos estão procurando saídas, direções, diretrizes por aí? Não tem, não é o sal grosso, não é nada. O que você precisa, aleluia, é da presença de Deus. E aí o Espírito Santo ali ministrando o meu coração, dizendo a sua vontade é a presença de Deus. Começa a pensar que você precisa largar um pouco a sua vontade e ir para a presença de Deus, porque quando você tiver na presença de Deus, você vai entender que ordenança de Deus não é para ser questionada. Ai, porque minha esposa, porque minha família, ai, porque meu namorado, meu marido, meu esposo, meu filho, minha filha. Não, ordenança de Deus. E você só vai entender o que é uma ordenança de Deus e tá preparado, maduro o suficiente quando você está na presença de Deus, quando você já abandonou a sua vontade, quando você diz, eu já não vivo mais, Cristo vive em mim. Então, quando Cristo vive em mim, eu vou entender a direção que eu tenho que seguir. Eu vou entender a decisão que eu preciso tomar. E hoje a gente vai falar um pouco, sim, de pastores, de líderes. Eu coloquei líderes aqui no meu rascunho em geral, porque às vezes a pessoa já é um líder há 5, há 10, há 15, há 30, há 40 anos, mas ao decorrer desse tempo, quem sabe vacilou igual Saul, ficou sem a presença de Deus. E sem a presença de Deus, ele não vai olhar para a ovelha como ela deve ser olhada. Ele não vai olhar para aqueles que são pequenos, que são chamados por Deus para servir a Deus, para mudar a história de uma nação, para mudar a história, aleluia, de uma igreja. Eu preciso da presença de Deus. Eu acho que a liderança anda falhando na questão de que igreja é espírito, é presença. Ela não é uma empresa que você tem que, aleluia, administrar, uma empresa que você tem que estar ali tomando as decisões. Você precisa sim orar, quem sabe consultar os anciões da tua igreja, né? Você pastora, você diácono, presbítero, missionário, para que você
tome a decisão, a sua vontade e a presença de Deus. É muito forte sobre o que Deus colocou ao meu coração, né? Porque esse povo aqui nesse tempo, eles estavam largando, né? Olha eu derrubando minha água. Eles estavam ali largando a presença de Deus, né? Eles estavam ali meio que se bandeando para outros lados. Mas às vezes nós estamos dentro da igreja e nós não estamos largando a presença de Deus, mas nós também não estamos fazendo a vontade de Deus. Nós não estamos com a presença de Deus. Nós não estamos seguindo a direção do Espírito Santo de Deus. E aí as coisas passam a não acontecer. As confusões passam a acontecer dentro das igrejas, né? E aí as coisas começam a ficar demasiadamente complicadas. Por quê? Porque eu preciso da presença. Porque quando eu trabalho com a minha vontade, eu tenho que entender que isso também tem consequência, como a presença também tem. Agora, eu estou nesse meio. Qual é a minha atitude, né? Nós vamos ver aqui na palavra de Deus. Qual é a minha atitude em buscar, aleluia, essa presença? Qual é o meu investimento, o tempo que eu tenho, que eu quero, né? E ali buscar a presença de Deus. Às vezes eu vejo algumas pessoas falando, missionária, mas você aprendeu a palavra depois de 3 anos, 4, 5, 10, né? Ali se dedicando muito. Já chegou, tinha segunda-feira de eu ficar 3, 4 horas ali estudando um assunto, estudando outro, digitando, para que aquele era um tempo que eu estava investindo para buscar a presença de Deus, porque quem sabe a minha vontade era ficar deitado, tomar um café, assistir um desenho, mas eu precisava que toda segunda-feira, durante anos, eu buscasse a presença de Deus através de um estudo, através de um detalhe a mais, né? Ainda tem muito para aprender, né? Porque a palavra de Deus ela é muito rica, ela é muito poderosa. E eu até disse para o Espírito Santo hoje, Senhor, não estou muito legal, eu não domino, né, muito o livro de Reis, né, mas assim, o Espírito Santo falou, vai lá, senta, né, e eu converso com Deus, aí liguei o notebook, né, primeiro ouvi uns estudos, depois liguei o notebook, depois comecei a escrever na caneta, falei, não, vou digitar. Aí digitei tudo, incrível como o próprio Espírito Santo ele vai ditando para você no teu ouvido sobre a palavra. E é sobre isso que nós temos que entender hoje. Não sou melhor que você em nada, né? Eu só quero que você entenda que a sua vontade e a presença de Deus, os dois têm consequência, os dois são escolhas e você tem que ver para que lado que você vai investir mais, né? Por questão de inteligência, você tem que se bandar mais pela presença de Deus. Mas se você ainda é um cristão, uma cristã que tem dificuldade de largar a sua vontade, de renunciar para poder obedecer a Deus em relação ao teu chamado, a tua vida, a tua história, eu aconselho você buscar um pouco mais, orar um pouco mais em relação à presença de Deus, amém? Agora sim nós vamos entrar na palavra, como diz o André Fernandes, eu sempre gosto muito dele, né? E aí ele sempre pincela e depois ele fala, não, gente, não começou ainda. O Thiago Brunet também, né? Fala muito sobre isso, né? Agora nós vamos começar. E ao passar do tempo a gente vai percebendo que a palavra de Deus ela é um norte, assim, muito maravilhoso para nos manter de pé mesmo, para aumentar a nossa fé. E conforme a gente vai se dedicando, a gente vai se apaixonando por ela. E o quanto a palavra de Deus é maravilhosa, inteligente, santa, e o quanto ela traz paz para mim, para o seu coração. Se você está aflito aí nessa noite, nessa hora que você vai ver essa live, eu quero dizer para você que Deus ele tem uma resposta para você e ele vai trazer para você uma palavra de conhecimento para que você tome as decisões corretas e para que você entenda que somente a presença de Deus vai romper com essa aflição que está dentro do teu coração, amém? Vamos ler a palavra? Tá em 2 Reis, você que gosta de pegar a Bíblia, capítulo 6, está escrito assim: disseram os filhos do profeta, tem que tirar o óculos para ler, acredita? Eliseu, eis que um lugar que habitamos diante da tua face é pequeno para todos nós. Vamos, pois, até Jordão, né, ao Jordão, e tememos de lá para cada um de nós uma viga e façamos ali um lugar para habitar. Ele disse, ide, ele autorizou o profeta, né?
E disse serve-te, ireis com esses teus servos. Ele disse, eu irei. E foi com eles o profeta. Chegando eles a Jordão, cortaram uma madeira. Sucedeu que, derrubando um deles, um tronco, o ferro caiu na água e eles clamou, ah, meu Senhor. Ele era emprestado. Ele disse, homem de Deus, onde caiu? Mostrando-se ele no lugar, cortou um pau e lançou ali, fez flutuar o ferro. E disse, levanta-o. Então ele estendeu a mão e o tomou. Glória a Deus, amém? Para a gente entender o que acontecia aqui nessa época, eu fiz algumas anotações, né? Nessa época, o povo estava um pouco dispersos em relação às coisas de Deus, né? Em relação ao verdadeiro Deus, o Deus de Israel. O povo estava se bandando para adorar os outros deuses. Eliseu ali já, né, fazendo escola, já tinha uma escola de profeta. E os filhos dos profetas começam a olhar para aquilo ali e ver que estava pequeno e resolve construir. Eles têm uma iniciativa de construir um lugar, né, para que mais pessoas pudessem habitar. O que eu aprendo na palavra de Deus nessa noite, né? Primeiro que a gente tem que entender que quem eram os professores da escola de profeta? Eram Elias e Eliseu, né? Eliseu que já tinha sido arrebatado, Elias, desculpa, que já tinha sido arrebatado, e Eliseu que ficou com a porção dobrada. Eram homens de Deus, homens de oração, homens fiéis, homem que se não curvava à circunstância da época, né? Que sabiam viver sob pressão, sem murmurar, crendo que Deus, ele realmente estava no controle, que realmente Deus, ele faria um milagre. Então, vamos lá. Aí ficou Eliseu, e ali ele estava naquela questão da escola de profeta. Os filhos perceberam que tinha ficado pequeno aquele espaço e que precisava a palavra de Deus ser pregada, porque o povo de Israel já estava se bandando para adorar outros deuses, assim diz a palavra do Senhor. Mas algo me chama atenção nessa noite, é que assim, a gente tem que prestar atenção que muitas das vezes alguns líderes esquecem, né, que tem que agradar primeiro a Deus e começa a querer agradar os homens, incluindo todas as situações, né? Membro que dá o dízimo maior, cesta básica para quem é amiguinho, né? Cargo para quem é legal, eu quero, sabe? Se perdeu aquela visão realmente. Para que existiu a escola dos profetas? Para que pudesse, né, ensinar a palavra de Deus e para quem sabe viver milagres como Elias, que o homem que orou para que os céus se fechassem, depois orou para que chovesse, né? Eliseu que estava ali do teu lado acompanhando todos aquele milagre e depois orou pela viúva do azeite e fez o menino, né, que estava morto, e assim, várias outras coisas. Então, como é importante hoje, os pastores, os líderes, aqueles que têm pequenas e grandes igrejas, prestar atenção na escola do profeta. A escola do profeta hoje seria o quê? Seria a oração, para que pudesse pegar a direção de Deus, né? Não tem como, às vezes a gente vai falar, eu sou apaixonada por Davi, mas a gente olha para a palavra de Deus e Deus vai escolher um outro rei para Israel e não tem nada a ver com a aparência, com o homem alto, forte, né? Tem a ver com aquele que estava apacentando ovelhas. É sobre ele que havia uma unção. Então, quando a gente fala hoje da escola de profeta, mas as pessoas estão se bandeando, a igreja hoje está complicada, está complexa, as pessoas não querem buscar, as pessoas não querem acreditar muito, né, naquilo que é pregado. Mas o que nós, como líderes, estamos fazendo? Nessa época existia a escola dos profetas, os filhos dos profetas começaram a perceber que aquele lugar era pequeno. Mas e hoje? Hoje nós temos igreja de todos os jeitos, de todas as formas, mas será que nós estamos agindo debaixo, aleluia, nabraçuia, nabrahas, debaixo da direção de Deus, debaixo daquilo que foi revelado por Deus para que a gente seja feito, né? Estamos levantando um questionamento, né? E algumas etapas da vida da gente, quando a gente começa a andar muito, eu quero hoje honrar a missionária Alexandra. Eu comecei com ela ali, né, na Vila Progresso, a andar, fazer visita.
Eu lembro muito de uma profecia que eu recebi de uma amiga dela, Cris, né? Que Deus me levaria para muitos lugares e tudo, e Deus cumpre, né? E aí eu fico assim, tentando, né, entender o que Deus está falando conosco hoje de uma maneira bem singela. Aquele tempo era a escola do profeta. E hoje, o que nós estamos fazendo para zelar a palavra de Deus? Para zelar o conhecimento de Deus? Para que as pessoas realmente se acheguem à palavra de Deus e cresça com a palavra de Deus? Para que as pessoas mudem a vida delas através da palavra de Deus? E para que menos pessoas comecem a adorar outros deuses? Por quê? Porque muitos estão baseados na sua vontade, naquilo que eu quero, naquilo que eu preciso. Sendo que eu tenho que basear minha vida na presença de Deus, na oração que vai me levar à presença de Deus. E esses filhos de profeta, eles pedem autorização para Elias, né? Para Eliseu, desculpa. Eles pedem autorização para Eliseu e Eliseu diz, tudo bem, vide, né? Porque aquilo ali era uma missão do Senhor. E aí ele convida Eliseu fala, vamos. E muitas das vezes os líderes estão tão ocupados que eles não conseguem enxergar aquilo que Deus quer que você acompanhe, aquele que precisa mais da tua força, aquele que precisa ser abençoado. E sem falar que é uma escolha, você tem que escolher, você tem que orar, buscar para saber realmente quem você está levando para o teu lado no momento de dificuldade. Eu vou falar sobre isso já. Esquece de fazer o que você quer porque tá difícil e começa a olhar para o céu e pedir força para que você comece a adquirir mais a presença de Deus para sua vida, para que você se acalme. Faz sentido para você? Você pode dar um glória a Deus? Para que você se acalme. E a gente tem que obedecer a uma hierarquia, né? De obedecer, né, missionários, pastores, diáconos, presbíteros, por tudo. E o que a gente vê hoje? A gente vê hoje pastores, líderes, pastores querendo fazer o que querem e às vezes não cuidando daquela ovelha que Deus escolheu para poder reinar, para poder fazer, para poder os milagres acontecer, para poder pregar a palavra de Deus. As dificuldades não podem alienar você, né? Você tem que entender que o próprio Deus vai trazer para você a solução que você precisa. E mesmo assim, você tem que dar satisfação para o seu pastor, para sua pastora, não de um modo alienado. Hoje eu vou almoçar, pastor, olha, eu não vou na igreja porque eu vou almoçar com minha mãe. Porque eu vou almoçar com meu pai. Gente, para. Eu acho que a gente tem que respeitar, né, o nosso pastor, nossa pastora, missionário, sei lá quem é o teu líder, né? Eu gosto muito de falar de líder, porque aí engloba tudo. De uma maneira muito respeitosa, mas você não de um modo alienado, não de um modo a qual a sua vida pessoal tem que ser conduzida por você, né? E você tem que respeitar a hierarquia do lugar onde você tá, da igreja onde você tá. Nessa palavra eu levantei alguns pontos importantes, muito interessantes, que eu achei junto com o Espírito Santo. E o primeiro o machado caiu. Onde ele caiu? No Rio Jordão. Que não era um rio limpo. Lembra de Naamã? Naamã não queria mergulhar no rio, porque ele disse que tinha o mais limpo lá, se eu não me engano era Eufrates, outros rios mais limpos, né? Não era um rio de água transparente, né? E o profeta perguntou onde caiu. E o terceiro ponto que eu levantei, o profeta Eliseu cortou o pau, lançou ali e o machado flutuou. Então, assim, gente, rico o que o Espírito Santo trouxe para nós nessa noite, né? Primeiro que o machado caiu, o machado era emprestado. Mas como ele estava com o profeta de Deus junto com ele, aí o profeta perguntou onde caiu. E quantas vezes hoje os líderes não estão preocupados se a pessoa caiu, se ela tá mal, se ela tá doente. As pessoas estão com medo de procurar profeta, liderança, porque às vezes são abatidos, às vezes são persuadidos, às vezes até com revelamento, só para segurar a pessoa lá. Essa é a importância de você estar orando, buscando a Deus, para você entender verdadeiramente quem é o profeta, aquele que vai te orientar. A primeira coisa que ele perguntou, aonde caiu, né?
Por quê? Porque ele estava preocupado em ajudar os filhos do profeta. Aquela ovelha que foi ali para a obra, aquela ovelha que foi ali cortar uma madeira para construir mais lugares para a escola de profetas, para que a palavra de Deus fosse pregada. Isso é o mais importante. A palavra de Deus, ela precisa ser pregada. Nós precisamos entender isso, amém? Independente. E qual é o objetivo? Eliseu cortou o pau, lançou ali e o machado flutuou. Isso é um milagre, eu já vou voltar aqui. Mas o que eu vejo? Uma ação do profeta em relação aos filhos do profeta. Em relação à ovelha, em relação àquele que está na obra. Aquele que começa hoje na obra, ele precisa de cuidado, ele precisa que o profeta pergunta se ele tem comida para comer, se a conta da casa dele está paga, quais são as necessidades básicas. Eu não estou falando de luxo, não estou falando de carro, não estou falando de viagens, eu não estou falando disso, eu estou falando do mínimo. Sabe, quando eu comecei foi muito difícil e eu não tive isso. Eu procurei, mas fui julgada, condenada, né? Por quê? Porque precisava de ajuda. Até um dia que eu não aguentei mais aquele tipo de humilhação e eu fui orar ao Senhor e o Senhor começou a levantar pessoas para que possa ajudar, pudesse me ajudar e ajudam até hoje para que o ministério continue de pé, para que as pessoas são visitadas, para que o amor de Deus, aleluia, chegue em vários lugares. Eu não posso 1/3 daquilo que eu faço, né? Porque é tudo para a glória dele, não é para mim. Agora, veja bem, o profeta, ele tem que ter interesse pela ovelha dele que está na obra, que está precisando de um apoio, de um conselho, de algo material, de um transporte. Agora, veja bem, se a pessoa for começar no dia de hoje, primeiro, ela vai ter toda a insegurança do mundo, porque se ela não tiver o apoio do profeta, ela vai se perder, ela vai desistir, porque, gente, chamada é coisa séria, chamada é muito difícil, não pense que é fácil, que é muito difícil, e quanto é importante o apoio, os apoios que nós recebemos, nós precisamos receber esse apoio, né? E eu até coloquei aqui sonho, desejo e propósito de crescer. Eu acho que os líderes hoje, eles precisam muito entender isso, que sonho, desejo e propósito de crescer. Eu acho que a igreja precisa dar um salto em relação a crescimento, em relação a ter desejo que a palavra de Deus seja pregada, que as pessoas sejam libertas e que mais pessoas venham pregar a palavra para que o mundo seja impactado pelo amor da cruz. Porque o amor da cruz já não se pregam mais, né? O arrependimento não se pregam mais. Aquele que é jogado para fora da igreja igual um cachorro. E como se a misericórdia de Deus não existisse. Porque o próprio homem virou juiz do cristão. Então são coisas que não dá para entender. Então nós precisamos entender que é necessário ter um propósito de Deus dentro da igreja do Senhor. E que as lideranças acordem para aquela ovelha que realmente é chamada por Deus para poder servir, para poder adorar. Porque nós sofremos demais por questões que não deveríamos sofrer, né? Porque veja bem, chamado não é carreira. Que você começa de baixo, você vai indo. Há um período na vida da gente que a gente passa, assim, processo difícil, dificuldade, condução, para que a gente possa ir pregar, necessidade de dentro de casa, e a gente vai orando, e as coisas vão acontecendo. Mas os líderes que estão acima da gente deveriam perguntar: aonde você está? Aonde você caiu? O que você precisa? E deveria profetizar sobre, né, a vida desse profeta, dessa ovelha, né, para que o milagre aconteça, né? Sonho, desejo e propósito de crescer. Porque isso deve estar, né, dentro do coração de todo líder, de todo pastor, pastora, missionário, de pequenas e grandes igrejas. Eu creio que o propósito do crescimento da igreja é primordial, é o que a gente mais deveria priorizar.
Isso não na questão social, mas na questão espiritual, na questão que eu preciso identificar o chamado que Deus tem na vida daquela pessoa. Aquela pessoa, ela foi preparada, quem sabe, para construir uma escola de profeta. Quem sabe para adorar, ensinar as pessoas a adorar o Senhor, a orar, né? O crescimento, ele é preciso. E ele sempre precisa estar pautado na direção de Deus, com comprometimento com a palavra. Mas em alguns lugares parece que a palavra de Deus não faz sucesso e ela precisa ser a prioridade, ela precisa ser aquilo que o cristão precisa buscar em primeiro lugar, amém? No meio da guerra, né, da nossa vida, da nossa história, eu vejo os grandes pregadores aí, eu vou até enviar essa mensagem para um cara aí, os caras passaram por processos horríveis, tiveram que viver superações, e não é diferente na minha vida, que tenho um chamado sozinha há 12 anos, sem marido, sem família para ajudar, a família não é cristã, e estamos aqui, estamos fazendo a vontade do Senhor, que é o que importa, né? E no meio dessa guerra, quem que você está chamando para estar do teu lado, no meio dessa crise? Você está sendo influenciado por um profeta que prega a palavra de Deus, ou você está deixando ser influenciado pela sua vontade, por aquilo que você quer fazer, porque você já encheu o saco, porque você não quer mais nada, porque você cansou? Quem está influenciando na sua vida? A sua vontade ou a presença de Deus? Você precisa entender isso nessa noite, você precisa entender isso na nossa vida, na sua vida por inteiro. Você precisa entender isso. Quem está te influenciando? Quem você está buscando nesse momento de crise, de dificuldade, de depressão, de sofrimento? Como que você imagina sair desse processo, desse deserto da sua vida? Você imagina sair dele fazendo a sua vontade ou buscando a presença de Deus? Aí às vezes você pode falar, missionária Helena, mas é muito horrível isso que você está questionando. E eu vou dizer para você, não é. Tem muita gente dentro da igreja querendo fazer a própria vontade. Tem muita gente dentro da igreja imaginando coisas e fazendo coisas do jeito que ela quer. E aí é por certo que isso não é um julgamento, isso é uma pauta que, assim, do modo espiritual, aquilo vai travar, não vai crescer, uma hora vai dar pau, porque a presença de Deus, ela precisa ser real. Não adianta eu ser bonito, não adianta eu me maquiar, não adianta eu ter carro, não adianta eu ter viajado para fora, não adianta nada, a presença de Deus, ela precisa ser real. Você precisa ser algo verdadeiro, algo que você vai quebrantar. Ai, pastor, mas eu sou pastor, eu sou bispo, eu sou sei lá o quê. Não adianta, é necessário a presença de Deus. Quem Deus está procurando? Deus está procurando gente valente, gente que erra, gente que recomeça, gente que entende o que é propósito de Deus no meio da guerra, não desiste, não sai do propósito de Deus, gente que tem convicção do sacrifício da cruz, gente que acredita em milagre. Hoje eu encontro muitas pessoas com dificuldades de crer que o milagre vai acontecer, pois vai, em nome de Jesus, vai acontecer. Eu creio naquilo que Deus revelou ao meu coração no dia de hoje. Os machados precisam começar a flutuar. Eu coloquei aqui uma observação. Mas é necessário largar a nossa própria vontade por completo. Se a gente não largar a nossa própria vontade por completo, vai ficar muito difícil o machado flutuar, porque nós precisamos se entregar, nós precisamos ir sobre a vontade de Deus, nós precisamos perceber a necessidade da igreja, como os filhos dos profetas, eles foram ali perceber a necessidade da escola dos profetas para construir, para que a palavra de Deus fosse pregada, para que os milagres viessem a acontecer. Eliseu já estava ali, já tinha toda a história do profeta Elias, do profeta Eliseu, principalmente a anterior, que fala de Naamã, né? Leproso ali, foi curado da lepra, teve que mergulhar durante 7 vezes. E às vezes nós não entendemos, às vezes nós só queremos a parte boa, esquecemos que nós precisamos amadurecer. Entenda uma coisa, evangelho sem renúncia é balela. Você sempre vai ter que deixar a tua vontade, uma coisa que você quer, uma ida, uma vinda. Evangelho sem renúncia é balela, né? Elias
e Eliseu foram homens de tamanha autoridade, homens que tiveram experiência com Deus. Então a gente não precisa demasiadamente aparecer, nós precisamos ter a nossa experiência com Deus. Você precisa de gente madura para te orientar dentro desse processo, dentro dessa caverna que você entrou, dentro desse problema que vem se alastrando, anos e anos se alastrando dentro da sua igreja, porque você não obedece àquilo que o Senhor quer. Talvez por causa da esposa, de um filho, de uma filha, de um genro, de um tio, de um tia, sei lá quem. Mas você precisa entender que você precisa de gente madura para dizer para você, olha, segue esse caminho. É isso verdadeiramente. Você precisa procurar um profeta de Deus, uma profeta de Deus, para que ele traga para você a orientação desejada, amém? Outra coisa importante é que quando nós estamos aflitos, né? Momentos de aflição, eles sempre vão vir, não adianta você falar que não, que ninguém é Mulher Maravilha, super-homem, ai meu Deus. E eles sempre vão vir, né, aquela questão, né, aquela aflição. Só tem uma coisa que pode te ajudar muito nisso, a oração de um profeta. Quando as pessoas ligam para mim, elas ligam porque elas querem uma oração, elas querem... Alguns ficam com raiva que às vezes eu não consigo retornar na hora. Mas assim, tem que saber esperar. Mas a oração de um profeta com autoridade, com a presença de Deus, vai tirar toda a aflição dessa pessoa, dessa ovelha, né? E outra coisa super interessante que o Espírito Santo disse ao meu coração, no começo do nosso chamado, ai meu Deus do céu, o machado daquele menino era emprestado, a Bíblia não fala o nome dele. E muitas das vezes nós começamos o nosso chamado assim, como um machado emprestado, com situações muito difíceis, tenta sobreviver e não desistir do propósito de Deus, porque o milagre vai chegar, vai haver um profeta sobre a sua vida, sobre a tua história, as dificuldades elas vão ser superadas e você não vai desistir. Porque o mais difícil hoje é entender a pessoa, fazer a pessoa entender que ela precisa permanecer mesmo sobre as dificuldades, as tristezas, as lutas que ela está passando. Porque a impressão que dá, principalmente a gente que prega, que faz visita, a impressão que dá é que quando tá difícil, quando a coisa está assim demasiadamente difícil, que Deus não está presente, e não é verdade. Cara, quando eu olho para Davi, Davi foi escolhido o rei, que Davi passou na mão de Saul. Davi teve que fugir várias vezes. Quando Davi teve a oportunidade de matar Saul, ele disse, não, eu não vou matar um escolhido de Deus. Na minha mão, não. Disseram que ele era doido, louco, mas ele não veio. Momento de aflição. Momento que a gente precisa entender que realmente aquele tempo de sofrimento, aquela coisa vai passar, mas nós temos que entender que são dificuldades para ser superada, mas o propósito de Deus vai ser cumprido, como foi cumprido na vida de Davi. Como aqui o profeta perguntou e o machado flutuou, aconteceu um milagre, isso é impossível. Na física, você pode pesquisar, você vai ver que ferro não flutua, é o próprio Deus ali, né? Como é bom a gente estar ali debaixo da unção de um profeta. O machado vai cair, mas o milagre vai chegar em nome de Jesus. É isso que você tem que entender. O machado pode cair, a situação pode estar difícil hoje, mas o milagre ele vai chegar na sua vida. O quanto é importante você entender o hoje e entender o kairos, o tempo de Deus, a hora que o Senhor vai chegar para mudar a tua vida, a tua história. Cara, e o que é legal assim, não fique pensando que as pessoas vão crer no seu milagre. Você vai precisar muitas das vezes crer sozinho. Você vai precisar muitas das vezes lutar sozinho e dizer, Senhor, me ajuda porque eu não tô aguentando mais, e você vai precisar orar e buscar. Milagre não é para covarde, milagre é para os fortes. Amém? Já estamos caminhando para o final, quero pedir para você não se esquecer, se inscreva no meu canal, vai lá no YouTube pesquisar, digite Esperança de Crescer e se inscreve no meu canal, ativa o sininho, que sempre vai ter uma mensagem nova para você, em nome de Jesus, amém? Vamos orar? Vamos pedir para Deus, para que Ele nos abençoe com uma palavra rica dessa, nossa Jesus. Que Deus possa levantar homens e mulheres de Deus, para me manter, né?
para fazer obras missionárias, para fazer esse trabalho. Que Deus, eu tenho certeza que em algum lugar alguém vai ouvir essa mensagem e a gente precisa do socorro de Deus e eu creio que Ele fará em nome de Jesus, amém? Se você sentir no teu coração, faça a tua oferta, né? É o Pix no número do meu celular. Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua história e que Deus possa mudar completamente a sua trajetória sem que você desista do propósito de Deus depois que Ele mudar a tua história, depois que Ele abastecer aquilo que você precisa, depois que Ele dá o que você mais quer, que você possa permanecer debaixo, né, da direção de Deus, amém? Vamos orar? Vamos agradecer a Deus. Estou muito feliz, né? Às vezes a gente não se acha capaz, né? E Deus me deu todinha essa revelação hoje, coisa linda de Jesus. Foi muito bom, né? Estar aqui. Vamos lá. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Pai, obrigado. Obrigado por nos abençoar, obrigado por falar conosco. Senhor, abençoa esse teu povo, abençoa, Pai, em nome de Jesus, cada um deles que está assistindo agora, que vai assistir posteriormente. Senhor, nos dê uma semana maravilhosa de paz, cheia da tua graça, Senhor, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos vocês, em nome de Jesus, amém? Boa semana para vocês, se Jesus não voltar, semana que vem nós vamos estar aqui, ó, para falar do amor de Deus e para dizer que é só a palavra de Deus que pode mudar a nossa história, em nome de Jesus. Beijo no teu coração e até a semana que vem.